Boa noite, cidade do Guarujá. Está começando mais um programa do Augusto, ao vivo, direto aqui dos estúdios da Guaru TV. Eu estou muito emocionado, porque eu sentia a falta de poder falar para toda a população de Vicente Carvalho e do Guarujá. Para mim é uma noite muito importante. Nós estamos voltando com o programa do Augusto, depois de alguns meses, com uma interrupção no programa, e atendendo a diversos centenas de pedidos de telespectadores para que a gente voltasse com o programa. Na verdade, não é uma vontade só minha. Esse programa hoje está sendo realizado graças, primeiro, à coragem. Em primeiro lugar, a coragem. Em segundo lugar, a vontade de vencer desafios. E em terceiro lugar, uma força muito grande que move a equipe da Guaru TV, sem dúvida nenhuma. Eu preciso agradecer a diversas pessoas. Quero mandar aqui um abraço especial ao meu amigo Valdir Dias, ao José Fortes do Jornal do Guarujá, que nos deram sempre espaço para falar da nossa volta, do nosso trabalho e para falar da Guaru TV. Quero deixar aqui um abraço especial ao meu amigo Fábio Gazi, que todos os dias nos incentivava a voltar com o programa. Quero agradecer também ao Éder Castanho, ele que está à frente da TV Itapema, ao Jorge Filhol, que depositaram confiança no nosso trabalho. Registrar aqui diversas pessoas que foram solidárias, como o Dr. Ayrton Cinto, em tantas outras pessoas que sempre me ligavam, Sidney Aranha, vereador Romazini, tantas pessoas que sempre nos ligavam dizendo, puxa, tem que voltar, o programa tem que voltar. E não vem aqui, não vamos discutir aqui por que o programa parou ou por que o programa não parou. Mas eu preciso agradecer à equipe da Guaru TV, a todo o pessoal técnico, a todos aqueles que estão envolvidos para que esse programa vá à casa dos senhores. Ao nosso diretor de imagens, ao Kleber, ao Douglas, a Xanda. Quero parabenizar aqui a equipe do Jornal da Guaru TV, Beni Coquito. Olha, eu estava assistindo hoje o Jornal da Guaru TV, fiquei impressionado com a qualidade do jornalismo que o Beni Coquito, a Letícia, o Fernando estão fazendo. Um jornal de extrema qualidade, muitas matérias, dinamismo. O que falta na TV regional e que aqui se faz antes com suor, com muito sangue. Só dá, a gente sente como se faz um jornalismo de verdade aqui na Guaru TV. E estou me controlando muito para não chorar, mas eu quero deixar aqui o meu abraço especial a duas pessoas que depositaram uma confiança muito grande na nossa volta, que é a Kátia, em especial ao meu grande... a pessoa que eu me espelho para fazer televisão, que é o Rodrigo, que está aqui, sempre com a humildade dele, e que em todos os momentos dizia para voltar com o programa. E por tudo que falaram nessa cidade, poucos sabem o que nós sofremos sem poder fazer esse programa. Podíamos passar essa parte, podíamos não falar sobre isso, mas como nós sempre tivemos aqui uma relação muito honesta, eu não poderia deixar passar em branco estas palavras. O povo do Guarujá não imagina a riqueza que é a Guaru TV. Em conteúdo, em profissionais, em pessoas que estão empenhadas, antes de qualquer objetivo financeiro,
ganhar dinheiro, antes de qualquer coisa, estão preocupadas em fazer televisão, em levar você, telespectador, a melhor televisão da Baixada Santista. E pode ter certeza, eles conseguem. Com os poucos recursos, eles fazem uma televisão de primeiro mundo. Então fica aqui o meu abraço a todas estas pessoas e dizer aos senhores que nós não paramos aqui por pressão de A, B, C ou D. Nós paramos o programa, uma decisão conjunta, por acharmos que nós tínhamos exagerado no formato do programa. Quando os senhores observarem a imagem aberta, nós estamos aqui com os tapumes em obras, porque o programa não era para começar hoje. O programa ia começar em novembro. Mas a vontade de fazer era tão grande, nós tivemos uma ejaculação precoce. Resolvemos fazer o programa, mesmo com o nosso cenário em andamento. Então o cenário de hoje é um cenário naturalmente gozador, não é? Com os tapumes aí em obras, nossas vinhetas, mas a partir de novembro nós vamos vir com um novo formato, com alguns quadros importantes. Quero já lembrar aqui, e o Kleber vai me ajudar com o nosso e-mail, o falecomaugusto@capodecasa.com.br. No nosso e-mail, através do nosso e-mail, vocês vão poder mandar imagens, fotos, num quadro Você é o Repórter. A Guaru TV tem um quadro famoso, as pessoas fazem as suas denúncias, e nós resolvemos copiar a Guaru TV, o jornalismo da Guaru TV. Então nós vamos ter o quadro Você é o Repórter. Passou na rua, tá com buraco, tá com problema, casa noturna, barzinho invadindo a calçada, ou filmando ou fotografando. Você vai mandar para o nosso e-mail e nós vamos debater aqui. Se você puder mandar um telefone junto, se bobear eu vou falar com você ao vivo. Vamos debater o assunto que você registrou. Ah, mas Augusto, eu não quero me identificar. Não há problema nenhum. Você manda o seu e-mail, nós vamos só mostrar as fotos dos problemas. O quadro Você é o Repórter. Você vai fazer o programa do Augusto aqui na Guaru TV. É com a sua participação que nós queremos, E nessa volta, não vamos deixar de ter a participação pelo Nextel. Já tem algumas pessoas mandando recado aqui, eu vou falar com elas. E eu fiquei preocupado, porque muita gente me dizia assim, olha, você mudou a televisão no Guarujá, você mudou a discussão da política no Guarujá. Você é um super-herói. Você extrapola as nossas vontades, porque você consegue representar a população do Guarujá. E eu dizia para as pessoas, sigam-me os bons. E sempre dizia também, palma, 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 não priemos cânico. Eram frases que eu comecei a me utilizar. Em algum momento, eu dizia, minhas anteninhas de vinil estão captando a presença do inimigo. Quantas vezes eu falei aqui sobre isso? Minhas anteninhas de vinil estão captando a presença do inimigo. E quando eu fazia um programa, antes de começar, eu sempre disse aqui, os meus movimentos são friamente calculados. Mas a mais famosa, com certeza a frase que mostra o que nós somos e que é o nosso bordão a partir de hoje é: não contavam com a minha astúcia. E para isso ser completo, né, Kleber? Dá para soltar? Isso tinha que ser completo. Eu não podia só usar estas frases. Eu não podia dizer aos meus telespectadores apenas não contavam com a minha astúcia. Eu tinha que voltar em grande estilo para poder ser o super-herói da população do Guarujá, para poder representar os milhares de telespectadores, para que nós pudéssemos debater aqui
os assuntos da cidade? Com a sua participação, através do nosso quadro, Você é o Repórter, com o nosso quadro, Fazendo a Xepa, onde nós vamos participar, nós vamos gravar nas feiras, sabendo o que a população do Guarujá pensa do momento atual, seus problemas. Vocês não contavam com a minha astúcia. E para isso nós criamos um super-herói. Nós criamos um personagem. Agora me recordando, eu tinha aquela expressão, né? Menino, que todo mundo me parava na rua e dizia, menino! Uma expressão que nós criamos aqui no programa, o nosso bordão. Mas agora temos outro. E nós, povo do Guarujá, temos que dizer aos nossos algozes, vocês não contavam com a minha astúcia. Nós vamos mostrar daqui a pouco, não é isso? É isso mesmo, nós estamos vindo com força total, solta de novo a foto. Esse é o novo super-herói do Guarujá, por favor. Muito bem, muito obrigado pela homenagem. O programa de hoje está apenas começando e nesta segunda-feira, primeiro programa, no novo programa do Augusto, eu tenho a presença ao meu lado do ex-presidente do PMDB do Guarujá, ele que foi irmão do prefeito Maurici Mariano, e gentilmente está vindo ao programa, Maurílio Mariano, ao vivo, no programa do Augusto. A presença também, o histórico Carlinhos Patativa, ele que me diz assim, Augusto, quem me deu esse apelido foi o Almino Afonso, o Almino. Ele que sabe toda a história do PMDB, 20 anos de PMDB, Carlinhos Patativa aqui no programa. Maurílio, boa noite, obrigado por atender ao nosso pedido. É difícil apresentar um ex qualquer coisa, né? Mas eu vou te apresentar como ex-presidente do PMDB do Guarujá e começo o programa perguntando, a casa caiu, Maurílio? Boa noite, obrigado por conversar com a gente. Olha, Augusto, eu fiquei aqui tremendamente emocionado aí com as suas palavras e eu, inclusive, estou até arrepiado, até porque todos sabem aqui na cidade aí que a nossa profissão de fé é pelo Espiritismo. Então nós compreendemos algumas coisas. E eu tenho certeza que nesse momento o meu irmão está aqui do meu lado, está aqui ao nosso lado. E olha, e ele tenho certeza que ele deu uma ajuda aqui, foi Deus, evidentemente, mas ele deu uma ajuda para que eu estivesse no teu programa hoje. É verdade. E olha, eu estou convicto disso. Gente, eu estou arrepiado, sabe? Estou muito arrepiado, estou emocionado. É um prazer muito grande, Augusto. Seja bem-vindo, tá? Olha, você não sabe, realmente, eu estou muito emocionado pela minha presença aqui. E ele está aqui do meu lado. Com certeza. O Maurici, que as pessoas podem criticá-lo, podem elogiá-lo, mas tinha um dom que era de fazer política, né, Maurílio? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, uma coisa que a família Mariano, isso aí ele passou, né, como nosso líder que ele era, ele passou para todos o seguinte, nós não traímos, nós não somos desleais e nós não somos ingratos. Tá? Então, esses dogmas ele sempre passou para nós. Então, você perguntou, a casa caiu? Realmente, até se você me permitir, Augusto, fique à vontade. Eu gostaria de fazer até uma cronologia dos fatos, né, dos acontecimentos. Por favor. Isso, todas as pessoas aqui no Guarujá sabem o que a prefeita passou no partido ao qual ela pertencia, tá, que foi levado pela administração anterior, tá, a fazer uma composição, até que um dos seus membros, inclusive, saiu de candidato a vice. E a prefeita se viu obrigada a sair naquele momento do partido. Ficou sem partido, todos lembram disso.
ela tentou, o partido foi procurar, inclusive, o PSB, que eu estou dizendo isso porque ela mesma, não estou inventando nada, foi ela mesma que me contou essa passagem. Ela foi procurar o PSB de Márcio França, o Márcio França foi de uma lealdade sem igual, quando ele disse a ela que ele já tinha compromisso com o atual prefeito, né? O partido dele estava coligado, fazia parte da coligação, então que não podia acolhê-la no partido. Aí ela veio para o PMDB, juntamente com o seu grupo, aí fomos a São Paulo, Carlinhos foi junto com a gente, fomos lá no Quessa, fomos levá-la, a prefeita até a ele, e ele, inclusive, naquele dia lá, ele falou, você vai ser a prefeita do Guarujá. Tá? Porque ele também tem aquele sentimento que poucos políticos têm, aquela visão, né, que inclusive meu irmão tinha essa visão também, enxergava lá na frente. Aí ele veio aqui em Guarujá, todos lembram disso, abonou a ficha dela e começamos aí a nossa luta. Aí nós estamos aí tocando o partido, inclusive criamos lá juntamente com o Rodrigo, criamos o PMDB Jovem, e em algum momento se colocou qualquer tipo de problema em relação ao partido. O partido estava atuante. Estava atuante. Apesar que alguns membros do partido, ligados evidentemente à administração, uma das coisas que eles falaram foi que o partido estava inerte. E eu falei para ele o seguinte, olha, o partido está inerte. Tudo bem. Primeiro que o partido não é só o presidente, o partido tem uma executiva, na qual inclusive você mesmo pertence. Tá certo? Tem outros membros, então o partido tem mais gente dentro da executiva. Mas se você está me chamando de inerte, eu só gostaria de dizer o seguinte, Augusto, eu como inerte, eu fui buscar a prefeita, eu trouxe a vice-prefeita, tá certo? E com essa inércia nós elegemos sozinho, porque não teve coligação. Então nós elegemos uma prefeita, uma vice-prefeita, 2 vereadores, só não elegemos o terceiro por pouco, por muito pouco. Então, eu quero continuar sendo inerte, viu, Augusto? Eu acho que essa inércia só ajudou o nosso partido. Então, aí o que aconteceu? Foram marcadas as convenções, eu procurei a prefeita, falei a ela que as convenções iam se realizar no dia 25 agora de outubro, no dia de ontem, e ela pedi a ela que fizesse uma reunião da executiva, ela marcou essa reunião, eu marquei, né, a pedido dela, em Morrinhos, nós fomos lá. Posso fazer 2 interrupções? Opa. Primeira interrupção, em todo momento você respeitou a liderança da prefeita, dentro, de certa maneira, ela é a prefeita pelo partido, então o partido tem uma hierarquia. Apesar de você ser o presidente, ela é a líder do partido. Isso foi respeitado, Maurício? Mas sem dúvida, ela é líder política, tanto assim que eu que a procurei, eu que falei com ela o tempo todo, é a líder política. Eu era um liderado dela, tá certo? Ela é a líder política, eu sou o presidente, você falou muito bem, com muita propriedade. Então, por isso que eu a procurei. E aí ela pediu Ninguém quis atropelar, não, vamos passar por cima da prefeita. Isso não aconteceu. Não. A todo momento, prefeita, precisamos... Sem dúvida. Para você ter uma ideia, fiquei 2 meses, Augusto, para conseguir marcar uma reunião com ela. Mas depois de muito tempo eu consegui. Até inclusive e a outra segunda coisa que eu ia comentar, Maurílio, é lógico que ganhar a eleição, ninguém ganha uma eleição sozinho, né? Sem dúvida. Quem votou em você tem o seu grupo de trabalho, né? Ninguém ganha uma eleição sozinho. Se creditou muito a eleição da prefeita, primeiro ao trabalho do partido. O próprio MR8, que está dentro do PMDB, colaborou demais para isso. E segundo, a força do sobrenome Mariano, não é? Família Maurici Mariano, a família Mariano, que tem no ex-prefeito Maurici Mariano a grande força política. Tudo isso faz com que os louros da vitória sejam divididos entre todo um grupo. Isso também foi respeitado. Sem dúvida. Inclusive, até foi levantado por um dos membros da equipe dela, numa das reuniões que nós fizemos, justamente ele falou o seguinte, que sem ela o PMDB não ganharia a eleição. Eu não tenho dúvida. Em momento algum se colocou qualquer dúvida em relação a isso daí, a esse fato. Lógico, ela era a figura principal, mas também, você há de concordar comigo, e o telespectador também, que se não tivesse partido, ela não podia ser candidata.
Então, foi uma somatória. A dona Regina foi importante, até porque nós pegamos um segmento, tá certo que esse segmento esse que tinha a Antonieta tinha uma rejeição muito grande. Então, isso aí foi uma somatória de fatores. É muito difícil a gente mensurar. Evidente, até eles questionaram. Eu queria ver se a dona Regina, se ela fosse ela, se ela se elegeria. Primeiro que a palavra ser é um negócio muito complicado. O que eu posso afirmar é o seguinte, sem partido, ela não ia poder ser candidata. Maurílio, é verdade que em algum momento o PMDB quase perdeu a legenda para prefeito? Em algum momento, parece que o Farid, quando estava naquela composição de forças, se não é um discurso que você fez, se eu estiver enganado, você pode, por favor, me corrigir, mas é a informação que eu tenho, em algum momento você teve que ir a São Paulo, você fez um discurso lá, evocando inclusive a figura do seu irmão que tinha falecido e que você disse, olha, pela história do PMDB, pelo nosso trabalho, porque quase escapou pelas mãos. Sem dúvida, é verdade, ela sabe disso. Nós sofremos pressões muito fortes, não só eu, como ela também, tá certo? Ela também, e ela sabe, porque eu sempre procurei jogar aberto com ela, sempre joguei aberto. E quando vieram me procurar, inclusive para fazer pressões, eu ainda inclusive falei para ela, Antonieta, olha, estão me procurando, estão vindo fazer pressões aí, está vindo pressão inclusive de Brasília, tá certo? Eles vão te procurar também, ela sabe disso, ela sabe como a procuraram. Tá? E eu, naquele momento, reafirmei a candidatura dela, fomos para São Paulo, tá certo? Falamos em São Paulo, ela vai ser a prefeita, acredite, porque naquele momento era muito fácil, ela tinha o quê? 4, 5% na pesquisa. Então era muito fácil, ninguém até qualquer um. Ninguém acreditava, tá certo? Eu acho que acreditava. Hoje eu nem sei mesmo até, eu acho que eles estavam muito mais assim, na expectativa, vamos bem para depois, né? Eu acreditava, eu confiava, tá certo? Não, nós vamos ganhar, é para todo mundo, meus amigos aí, alguns amigos, você tá louco, eu falei, não, vamos ganhar a eleição, nós vamos ganhar a eleição. Aí nós fomos para a rua, é isso aí, o nosso amigo Carlinhos Patativa foi para a rua, eu ainda comentei isso com ela numa das últimas reuniões, não foi só nem eu, tá certo? Nem o partido, nem ela, nem a dona Regina. Foi todo aquele pessoal que estava lá. E todo aquele povo que estava acreditando no Coragem para mudar. E a mudança que ela fez foi do partido. Então, em vez de mudar o que está errado, ela mudou o partido. O que eu posso fazer? Agora, Maurílio, o que acontece, na semana passada, você impugnou, como presidente do partido, uma chapa que estava encabeçada pelo professor Cândido. Essa chapa não era uma chapa de consenso dentro do partido? Olha, não era, Augusto, até porque é o seguinte, mais uma vez eu acreditei na palavra da prefeita quando ela falou por diversas vezes, está aqui o Carlinhos como testemunha, ela falou por diversas vezes que seria chapa única. E eu acreditei na chapa única. Para minha surpresa, quando eu fui verificar a chapa, não estava lá o nome da dona Regina, não estava o nome da Angélica. Que já faziam parte já faziam parte da anterior, inclusive a Angélica da executiva, tá certo? Eles tiraram o Carlinho da executiva, só deixaram o Carlinho como delegado. E eu disse para ela o seguinte, falei, olha, eu não aceito esse tipo de coisa. Mas vamos compor? Não é composição, é obrigação. Eu tenho obrigação com essas pessoas, a questão que eu te falei, lealdade, tá certo? Quando nós precisamos dessas pessoas, nós usamos. Agora eu vou até o final com ela, entendeu? Então não vou vou abrir mão em função, até lá, o Ângelo Caraça, que é uma pessoa muito, muito querida lá no Santa Rosa, também PMDBista antigo, o irmão do Carlinho também, o Nelson, 1980, estava tiraram ele fora também. Quer dizer, puxa vida, nem perguntaram, nem foram lá dizer, você quer sair? Que até poderia ele abrir mão. Faz parte, isso é uma parte política. Eu também, sabe, se viesse me procurar antes, vamos conversar, sabe, o partido para mim não estava me trazendo absolutamente nada, sabe, a não ser aquela vontade que a gente tem aí de participar da política da nossa cidade. Entendeu? Então, era só isso. Então, eu fui acreditando, apesar que muita gente dizia, você vai ver, vamos puxar o teu tapete, você vai ver. Ela não vai fazer isso comigo, ela vai garantir. Eu não dei motivo. Ela é a prefeita. Isso, ela é a prefeita. Eu não dei motivo, até eu usava muita frase, a gente gosta muito de futebol, eu usava muito aquela frase que aí se usa muito em campo de futebol, eu sei que você também gosta, time que está ganhando não mexe. É verdade. Por que mexer no partido?
Tá certo? O partido não está fazendo nada errado. Eu queria fazer aqui um comentário. Muitas vezes o Maurílio me encontrava e falava assim, pô, dá um tempo, nós estamos resolvendo. Quantas vezes você... Verdade, dá um verdade. tempo, nós estamos resolvendo, vamos resolver isso, vamos resolver aquilo, estamos trabalhando. E às vezes falando até por obrigação, no sentido de representar o grupo político, né, da prefeita. Eu sei que você não está participando ativamente da administração, então tinha coisas até que você falava de coração mesmo. Olha, não, calma, estamos resolvendo. Maurílio... E Augusto, até para complementar o que você está falando, você lembra que eu também cheguei a falar a você, logo que ela se elegeu, tal, você perguntou, o que você vai participar da administração? É verdade. E eu falei, não, Augusto, sabe, tem uma coisa na cidade que os marianos que vão mandar na prefeitura, e nós queremos deixar a prefeita à vontade, nós queremos deixar ela assim, muito que é o que tranquila. Acontece hoje, É o que acontece. Em momento algum, meu Deus do céu, não só eu, como a dona Regina também. Quando eu falei aqui algumas vezes que o Zé Luiz Pedro seria um homem da família Mariano na administração, eu errei? Olha, Augusto, eu vou dizer para você o seguinte, na realidade você errou, porque ela não perguntou, nem para mim, nem para a dona Regina, se poderia colocar o Zé Luiz. Eu até acho que foi uma brilhante escolha, minha opinião, tá certo? Do mesmo jeito do hino, tá certo? Mas não é uma indicação sua. Nenhuma indicação, eu inclusive comentei um dia com ela, falei, Antonieta, o PMDB, que eu digo, não, porque o PMDB hoje, né, foi de muita gente que veio oriundo de outro partido. Falei, o PMDB de origem não tem nenhum secretário lá. Nenhum. A única pessoa que está mais próxima lá é o diretor de gabinete. É a única indicação que a gente tem. E a Angélica, está no fundo de solidariedade, que inclusive é um local onde faz benemerência, até porque a Regina Mariano pediu realmente isso aí para o prefeito, porque você sabe que o trabalho da Regina sempre foi nesse campo e ela gostaria de continuar mantendo esse trabalho junto à comunidade. Agora, Maurílio, chegou na hora lá, você foi surpreso com a composição da chapa, vocês não estavam nessa chapa única, não é isso? Por incrível que pareça. Eu até ainda brinquei, né, e depois na reunião lá da executiva também, eu brinquei novamente, até o seguinte, porque tem muita gente que de repente vai estranhar que meu nome vai aparecer na chapa. O Cândido tem um ano e meio de partido, nem isso, né? Não, tem um ano e meio, 2 anos de partido, é verdade. Aí eu até brinquei lá, porque, falei, puxa vida, vocês fizeram uma chapa aqui e que vocês não estão nem cumprindo aí o que manda o estatuto, que tem que constar a presença do ex-presidente. Tá certo? O estatuto rege isso. Rege isso. Então, meu nome está lá no diretório, como ex-presidente, eles são obrigados a colocar. Tá certo? Como também é obrigado, tem que ter uma vaga para o líder da bancada, que nesse momento é o Marcelo Mariano. O líder da bancada não, o líder do partido. Líder do partido. Fazer uma correção, o líder da bancada é o Cândido. Tá? Então, o Marcelo também, nesse momento, está. Hoje o Marcelo ainda está até, se eles não tirarem a liderança, não sei, mas isso é um critério do partido. Eles podem tirar a liderança do partido. Então, o Marcelo hoje deve estar. Porque lá aparece lá na chapa não o nome da pessoa, e sim a liderança, tá? Líder do partido, como também os ex-presidentes que eventualmente continuarem permanecerem filiados. Marílio, puxaram o seu tapete. Aliás, puxaram o tapete, inclusive do Carlinhos Patativa, que é histórico no PMDB. Eu vou falar com ele, mas antes eu queria que nós dessemos uma amarrada aí no final. Quando você viu que a chapa não constava diversos nomes, você não falou para a prefeita ou para o Cândido, olha, vocês estão deixando quem deu guarida para vocês. O Lula recentemente falou que se Jesus Cristo tivesse que fazer alguma negociação, ia trazer Judas para o lado dele. No caso aí, essa regra não vale para o Cândido. É verdade. A negociação que eles queriam, a composição que eles estavam querendo, era que eu permanecesse na executiva, mas as outras pessoas estavam com muita dificuldade. A Regina, eles iam realmente deixar a Regina no diretório. No final, eles chegaram até deixar a possibilidade da Regina ficar como delegada. Mas, não adianta, que eu estou dizendo para você, não se tratava só da Regina. Era o respeito, né? E perante os demais filiados. Por que tirar?
Por que tiraram? Por que vou tirar o Carlinho da executiva? O que o Carlinho fez de errado para sair da executiva? Quer dizer, naquele momento que nós precisamos do Carlinho, ele estava lá presente, na executiva. Maurílio, quem está em casa vai dizer, mas espera aí, o cargo de presidente tem salário, é remunerado? Por que o Maurílio está brigando tanto por essa questão de ser presidente ou não? Essa luta, não é, para se manter no partido, é por uma questão econômica ou pelo respeito de tudo que vocês passaram, Maurílio? Não, é principalmente pela condição de PMDBista que nós somos. Tá? Não recebo nenhum salário do partido, nem eu, nem ninguém. Tá? Agora, é somente, né, pelo fato, eu ainda comentei aí com algumas pessoas, tenho nada contra a figura do Cândido, nada. Ele quer ser presidente, ótimo. Pô, por que ele não me procurou? Ele teve tempo suficiente, é legítimo. Augusto, é legítimo, acho que ele tinha até que ter uma me procurado. composição. Lógico, mas numa situação de, sabe, de... Assim, mas isso partiu da cabeça dele? Né? Isso partiu da cabeça dele, ser presidente do partido? Eu acredito que não, né? Eu acredito que não. E eu continuo, você fez uma pergunta para mim e eu continuo também perguntando o porquê. Até agora, eu não entendo. Hoje vocês não fazem parte da composição da executiva do PMDB? Não, o único que ficou lá como membro nesse momento, inclusive do diretório, o Carlinho também está fora, sou eu pela condição nata de ex-presidente e no momento também o Marcelo como líder do partido. Maurílio, você vai falar mais daqui a pouco? Boa noite! Este ícone da política do Guarujá, mas olha, o negocinho aqui do PMDB, o brochezinho do PMDB tá aí. Boa noite, o Carlinhos, obrigado por vir ao programa. Você veio armado hoje ao programa? Boa noite, telespectadores. É um grande prazer vir aqui no seu programa, sabendo que você é um dos maiores comunicadores aqui da Baixada e daqui da Ilha de Santo Amaro. Eu acho que você é o divisor de águas nesse momento em relação à cidade. Porque tudo que acontece nessa cidade, quando não se reflete na Câmara Municipal, ela se reflete aqui ou na Prefeitura. E dos problemas da população da Ilha de Santo Amaro, principalmente do Itapema. E eu acho que você demonstrou realmente aquilo que você falou anteriormente, quando da sua volta a esse programa, que a população hoje está muito contente, está muito confiante outra vez na responsabilidade que você tem e a tua equipe com a nossa população. Mas eu quero dizer o seguinte, o Maurílio falou muito bem. Eu, há pouco tempo, estive com o Quércia na Associação Comercial e quase num embate já com a prefeita, porque desde o início eu não acreditava na lealdade dela em relação ao partido. Viu, Augusto? Tive já no início do governo dela, no seu programa, num debate que tivemos, e você me perguntou, e aí, Carlos, como é que é? 3 meses e tal, e nós ficamos aqui num ping-pong e falamos realmente aquilo que ia acontecer. E parece que nós estávamos cantando. 10 meses está aí. Agora, em relação ao partido, eu sabia que ela ia dar esse golpe. Eu já tinha... Você previu esse golpe, Patati? Prevendo esse golpe a todo momento. E tinha alertado o Maurílio, mas o Maurílio foi muito confiante. Uma coisa que tem o Maurílio é ser um homem diplomata, o que não tinha no Mauricy como líder político. O Mauricy tinha uma visão mais ampla e realmente, se ele tivesse entre nós, como ele está aqui entre nós, mas se tivesse entre nós aqui, ele não iria nunca deixar isso acontecer. Uma convenção, bem de dizer, forjada por um grupo do PT, o PT que ainda estão com a carteirinha. Eles não estão com agora o PMDB virou PMDB do PT. No Guarujá é o PMDB Guarujá, do PT. Todos os membros que são do partido deles. E eu, na reunião, tive a oportunidade de contradizer com Sua Excelência, a ilustre Maria de Brito, e dizer que ela realmente caiu a máscara. Caiu a máscara da hipocrisia. Isso pessoalmente? Falei, caiu a máscara da hipocrisia, acabou a farsa em relação ao partido. O Fusca dobrou de tamanho? Foi muito forte. Você falou da última vez que esteve aqui que ela chegou no PMDB num Fusquinha. Foi. E que agora estava num ônibus, Não, mas agora está numa limusine. Uma limusine. E com 10 seguranças. Todos de preto. Então. Todos de preto. Inclusive, para se deslocar, agora tem um comboio, parece da Presidência da República. Onde ela vai um
uma equipe de seguranças fazendo a varredura do setor, enfim, para ver se é um problema terrível. Tem o presidente da República. Agora, no encontro que tive com ela, com o Quércia, nós no mesmo elevador, e ela me questionava ao Quércia se me conhecia. O Quércia, eu conheço, ele é bom de briga. E a Regina... O que? A prefeita questionou o Quércia se ela conhecia você? Se me conhecia. E o Quércia disse, não, eu conheço há muito tempo, ele é bom de briga. E a Regina falou, oi, eu conheço muito bem. Eu falei, a Regina conhece. Ao descermos do elevador, o Quércia falou assim, pois é, eu sei que você é coerente. Eu sou coerente, estou sendo coerente até agora, porque em alguns momentos, na oportunidade lá atrás, o Maurílio sabe disso, o primo do Quércia, o senhor Carlos Blaski, que é diretor de gabinete, quase me arrancou da minha mão um jornal quando eu confrontei que ela no município entrou no partido e nos comícios, das apresentações onde ela ia, ela não apresentava o PMDB e nem falava do Quércia como presidente do partido. E misteriosamente um monte de propaganda que veio para os candidatos com o nome do Quércia sumiram na época da campanha. Não falou. E a dona Regina, ela apresentava quando estava. Ela parece que escondia o Quércia. A prefeita. Já na campanha. Foi o divisor de água. Ali, então, num embate, eu falei para o Ayrton Sandoval, que é o vice-presidente do partido, ex-deputado Sandoval, sim, já era aquele problema com a Antonieta. Ao se eleger, a gente foi conversar com ela, fazer algum questionamento, mas ela sempre arrediu. Ela nunca convidou ninguém do partido, nós sempre fomos convidados para diversos eventos do partido, não na prefeitura, nunca convidou, nunca procurou prestigiar o partido, e ela quer dizer que realmente o partido está, como o Maurílio falou, o secretário-geral, que agora é do partido, o senhor Lima, dizer que o partido está uma inércia. O Lima é o secretário-geral? O Lima que veio do PT, né, sindicalista, porque lá só tem sindicalista, eu já tinha falado. Igreja, sindicalista e PT dela. Nada contra a igreja e nada contra o sindicalismo. Nada contra a igreja, nada contra o sindicalismo. De jeito nenhum. Até que acho que eles devem fortalecer, eles dentro do partido, eles fortalecem. Está aí o MST, né? Que tem do PT. Agora, o PMDB não pode ficar à curva. E os 8 delegados que foram eleitos do partido agora vão votar de acordo com ela. Obrigado, Pedro. Vão votar os delegados que foram eleitos, porque devia ser a proporcionalidade dentro do partido. 4 delegados dela e 4 nossos. Eu falava para o doutor Maurílio isso. Que o equilíbrio. Porque o Quércia está apoiando o Serra, até agora que é o seu partido. E ela está com a Dilma. Então, eu não sei. Ela fala a linguagem da Dilma, que é do Lula, do PT. E eu, nessa reunião, confrontei e chamei eles de aloprado. Isso realmente é uma frase forte que o senador Monsanto costuma falar. Somos aloprados do PT dentro do PMDB agora. Aloprados. E eu quero dizer o seguinte para você, Augusto. Primeiro, eu falo para a população, sempre soube que eu sou uma pessoa combativa. Ela diz que não gosta, que eu sou uma pessoa que gosta do contraditório. O contraditório é maravilhoso, é excelente. Vossa Excelência sabe disso. Eu gosto do contraditório, é muito bom. Ela não gosta. Ela queria partido único, quer ditadura e quer aquelas pessoas que vão bajulá-la. Eu não queria bajular a dona Maria de Brito. Porque vejo nela, atrás do manto de uma santa, uma pessoa assim, está a maldade. A maldade em relação ao que veio do PT. Ela ficou 20 anos no PT. Jamais ela vai ser PMDB ou MDB. Ela foi oposição a nós, quando foi vereadora, 4 anos na Câmara. Ela batia e do outro lado, o coronel Erasmo do Paraguai, lá, o pai dela assoprava. Ela batia na Câmara e o pai assoprava. Então quer dizer que é outro. Agora, nós temos um problema grave também dentro do partido, eu falo com o Maurílio, e falava sempre, que eles iam dar o golpe. Sabia, esse golpe foi anunciado. Foi um golpe. Realmente eles se prepararam para dar o golpe e deram para o professor Cândido. Professor Cândido, eu falava para você, parece que agora ele é candidato a tudo, porque parece que ele se formou pela Sorbonne, não sei, são preparados, ele vai ser também candidato, talvez essa vaga na ONU, ele vai ser candidato. Isso é excelência também, porque eles estão... Qual é a história do Cândido no PMDB, Carlinhos? Nenhuma. Porque para ser presidente você tem que ter uma história. Não tem nenhuma história, é história dentro do PT, é formado dentro do PT, que eu saiba, ele vem do PT. Maurílio, você vai me permitir um minuto? O vereador Romazini, um abraço especial, vereador Romazini. Ele está me mandando um abraço aqui, um belo retorno, obrigado. O advogado criminalista Pedro Paulo acabou de me ligar aqui. Um abraço, Pedro Paulo. Mandou um abraço para você, Maurílio. O Paulo do Júlio. Eu vou chorar daqui a pouco, viu, Rodrigo? Porque, tem umas frases aqui impressionantes
que eu quero dividir todos esses telespectadores. Nós estamos hoje com um telefone, são 2 linhas, mas apenas um atendente, né? Nós vamos durante a semana providenciar mais atendentes, mas eu queria dividir todas estas. Eu só estou hoje aqui no programa porque o Rodrigo, a Kátia, a equipe da Guaru TV permitiram. Então todas estas mensagens eu divido com os meus amigos. O Paulo Júnior da Conceiçãozinha, estávamos tristes com a sua ausência. O Antônio do Paicará, quero parabenizar com o retorno, Augusto e a visita do Maurílio Mariano. O Marco de Brito, ele faz uma pergunta, daqui a pouco eu vou colocar. O Joaquim, do Jardim Santa Maria, ele é do Diário do Litoral, parabéns pelo retorno, obrigado Joaquim. O Rodney do Paicará, menino, você voltou. A Regina Bolle da... Não contavam com a minha astúcia. A Regina Bolle da Vila Áurea, um grande beijo, estamos muito felizes com a sua volta, um abração, obrigado. Edmilson da Vila Alice, Augusto, parabéns pelo seu retorno. Ele disse que ontem um ônibus caiu num buraco que já havia sido tapado. O metrô. O Jorge da Vila Áurea, Augusto, parabéns pela volta do programa, a população agradece. A Ruth do Parque Estuário, parabéns, estamos felizes com o seu retorno, a cidade agradece. A Iraci da Prainha, parabéns pelo retorno. O programa do Augusto, boa noite, ali de Nalva, do Paicará, um forte abraço pro Augusto, que bom que você voltou. Ela pagou 12 anos de INSS, quer se aposentar, faltam 3, como é que pode? A Marisa do Paicará, muito bem-vindo, você fez muita falta, beijo a todos. O Oswaldo Bartolo, grande Bartolo do Paicará, parabenizar o Augusto pelo seu retorno, obrigado. Quero mandar aqui um abraço especial ao Douglas Escoteiro, que me mandou agora um e-mail, e eu vou só... Douglas, boa noite, obrigado por passar um rádio pra gente, um abraço pra você e obrigado pela mensagem aqui, viu? O Douglas Escoteiro. Eu que agradeço aí, Augusto, e em nome do Natalino também, agradecer e torcer pelo teu retorno. Um abraço para o chefe Douglas participando aqui com a gente. Então são muitas pessoas. Tem algumas perguntas. O Marco de Brito, ele é do Morrinhos, deve ser parente da prefeita, né? O sobrenome é o mesmo. Ele diz assim, é legal uma empresa, né? Se é legal ou moral uma empresa ceder veículos para o departamento de trânsito, e ele tem provas disso. Ô Marcos, manda no nosso e-mail, inclusive se você tiver foto, filme, você é o repórter aqui no programa do Augusto, você pode mandar o e-mail, você é o repórter, nós vamos debater sobre esse assunto. Antes da gente voltar das questões da cidade, eu vou querer a opinião do Carlinhos. Maurílio, chegou na quarta-feira, vocês impugnaram, baseado no quê? Havia uma vontade de impugnar ou realmente não cumpriram com determinações do estatuto a chapa única da prefeita? Olha, o estatuto é muito claro quando ele diz o seguinte, que as chapas teriam até o dia 17, foi sábado, para que se registrasse na secretaria do partido, tá certo? Eu entendo, no partido não tem secretaria, eu entendo que desde que o partido não tem secretaria, teria que ser entregue para o secretário. E o secretário, quem era? Naquele momento era Angélica. Até ontem o secretário do partido era Angélica. Isso não foi feito. Não foi procurada. A Angélica é funcionária da prefeitura, está lá no fundo. Eu inclusive ainda perguntei para a Angélica, fiz questão de perguntar se no sábado a Angélica estava aqui na cidade, ela me confirmou que estava, não foi procurada. Na falta até da Angélica, né? Desde que vamos partir do princípio, não, mas então a Angélica não foi encontrada. Eu acho que seria, na sequência, terem procurado o presidente. E dizer, pô, o presidente não foi encontrado? Foi sim, nós estivemos juntos, eu estive junto com a prefeita na hora do almoço, eu estive no gabinete do Cândido, tá certo? Aonde ele lhe apresentou a chapa? Me apresentou uma chapa completamente diferente daquilo que nós tínhamos combinado. Perfeito. Tá? E eu ainda falei para ele o seguinte, falei, Cândido, isso aqui para mim tinha não tem algum validade. nome vetado? Porque, por exemplo, não, olha, fulano, Beltrano, Ciclano, nós não queremos na chapa. Tinha isso? Tinha algum nome vetado? Da minha parte, não. E da parte deles? Da parte dele tinha o Carlinho, na executiva. Eles não queriam você, Carlinhos? Na executiva. Hipótese alguma, tá? Confrontei com Sua Excelência. E tiraram, que o que me deixou assim, inclusive, muito chateado, foi de ter tirado
PMDBistas históricos, É. sabe? E depois ele disse para mim, não, você faz o seguinte, você vê quem que você quer pôr. Aí depois veio, não, vamos colocar 4 delegados. Sabe, eu acho que não era isso que estava em discussão. Sabe, porque inclusive, da mesma maneira, Augusto, que você colocou aqui muito bem, que nós tivemos pressões muito fortes e nós resistimos. Tivemos mesmo. Eu tinha, por princípio, dizer o seguinte, me deu motivo de estarem me tirando da presidência. Não, se quisesse, tinha conversado comigo, olha, eu colocava à disposição, sem nenhum problema. Maurílio, mas vamos conversar. Esse clima já estava um mês atrás ou não? Ou Olha, surgiu nesse último mês? Olha, para te falar a verdade, eu já sabia as pessoas, o Carlinhos já tinha me dito, algumas pessoas na rua falaram para mim, olha, eles vão tirar o partido. E eu sempre disse o seguinte, Augusto, não acredito. Porque... Então, você vai ver, tá no ponto as palavras da prefeita para o Fernando, grande repórter Fernando, Jornal da Guaru TV, no lançamento do PMDB Jovem, é isso? Vamos ver, tá no ponto já, Douglas? Então, solta a matéria, por favor. Para mim, estar num partido é algo muito importante, tem que ter responsabilidade e ser construtor de uma nova história. Eu estou construindo uma nova história, foi isso que eu me propus a fazer quando conversei com o Quércia, que é presidente nosso estadual, disse que estaria organizando a militância partidária e é isto que venho fazendo. E ao longo de todo o período nós fundamos o núcleo de juventude, o núcleo de mulheres e está aqui os frutos do núcleo que eu formei. Está aqui a juventude organizada, estimulada e acima de tudo com uma garra enorme para fazer diferença na sociedade guarujaense. Agora, como prefeita, como mulher e como uma pessoa que começou jovem... Muito obrigado. Nesse momento, o partido estava assim tão desmontado, pelo jeito que a prefeita fala, ela que reorganizou o partido. Em absoluto. Eu acho que não. Posso responder, né, Maurício? Por favor. Eu acho que não, o partido não estava. Aí não procede primeiro essa, porque o partido já tinha os seus quadros. Era só formar. Os quadros estão funcionando agora. Ela diz, vou dar uma nova dimensão ao partido, vou dar uma nova. Agora, sem ter consultado. Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você veio aqui da outra vez, você estava tranquilo? Hoje você também está tranquilo? Não, estou tranquilo até porque, sabe por quê, Augusto? Mas você deve estar magoado, né? Não, com certeza, porque eu vou te dizer, eu amanhã, até véspera que você é um presente para mim. Eu amanhã estou mais idoso. Amanhã eu estou com quase 55 anos. Inclusive, junto só um com minutinho. Apareceu uma mãozinha, põe a mãozinha de novo aqui, que todo mundo viu, mas só a mãozinha e põe os dedinhos. Não, mas põe aqui em cima da mesa. Põe os dedinhos. Sabe por quê? Tá vendo essa mãozinha? Quem assiste o Giga Jogos, não é isso, Rodrigo? Só aparece os dedinhos, né? Não tem aquela jogadinha dos dedinhos? Olha aí, do Giga Jogos. Desculpa, fale. Não, então amanhã eu tô mais idoso. Junto com, aliás, uma diferença, porque amanhã também é aniversário do ídolo de Sua Excelência, Inácio da Silva. Não sei se ela vai a Brasília parabenizar o Inácio. Eu sou do signo de Escorpião, eu sou forte, eu gosto. E descendente de índio, acabou com minha mãe, era uma mulher guerreira. E agora é o seguinte, lamentavelmente, eu votei nessa senhora para prefeita. Lamentavelmente eu votei nessa senhora, mas agora põe o dedo no nariz. Nela e nesse professor Cândido, que entrou na minha casa, entrou na casa da minha irmã, pediu voto. Agora, se eu pudesse pegar o voto de volta, pegava. Então ele tem que estar magoado, porque acontece, não é isso que nós precisamos na nossa cidade. Se nós queríamos tirar o prefeito que estava, e sabendo tudo que aquilo estava contrário, agora, 10 meses, você continua aí com a cidade afundada, mal iluminada, sem saúde, sem setor de educação, sem direcionamento. Eu vou falar para você, nós fazíamos uma análise do secretariado que ela pôs desde o início. Lembra que eu falei, retorno a falar, e aqueles telespectadores que me viram na oportunidade, eu dizia que vieram talvez da Lua. Ela não mudou. Coragem para mudar o quê? Mas tem que ter coragem para criticar, para falar. Eu acho que não é. E nós temos que ver isso. Ela disse assim que não está preocupada com a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal, até parece que ela foi vereadora, que a Câmara Municipal, ela conversa institucionalmente. E também não está preocupado com os jornais do Guarujá, os jornais local, porque esses jornais ela nem lê. Não toma conhecimento. Então qual é o quadro? Não então, paga, né? Pode ser uma mulher. Inclusive a prefeitura anuncia e não paga. Agora ela estava criando um novo partido. Ela queria, se ela pudesse, ela ficava ou no Pátria Livre, que é uma dissidência que era do 8,
que não deu certo, o tiro foi no pé, do Pátria Livre ou PT. O Reinan, ele é membro do PT, ele está ligando do Jardim Boa Esperança, ele está dizendo assim, ó, o partido decidiu, ela perdeu na votação. Nossa, talvez a gente tenha comentado em algum momento aí da discussão dela. Ela perdeu talvez na votação, sim. Agora você vê, eu falava há poucos dias para você, e você viu pelas pesquisas no jornal A Tribuna. É verdade. Está abaixo do pré-sal, hein? Bem abaixo do pré-sal. O Ades, o vereador Ades está mandando um abraço, um bom Obrigado. retorno, um abraço aos convidados, obrigado. O Josenildo do Paicará, Carlinhos, por que vocês deixaram a prefeita entrar no partido? O Josenildo acho que faz parte, não tem um Josenildo aí no... Tem, no PMDB tem Josenildo, é do diretório. Juvenildo, é Juvenildo. Ah, Juvenildo, não, é outra pessoa. Não, esse não faz, que esse faz parte do time, é o mesmo... Não, cadê ele? Ó, na chapa que eu tenho, professor. Ele não tá. Tiraram ele também, o cadeirante. Tiraram ele também? Ah, é verdade. Ó, o Josenildo É verdade, pergunta, Carlinhos, por que deixaram a prefeita entrar no partido? Porque nós acreditamos, aliás, inclusive o Quércia falou uma coisa muito séria pra gente. Chamou a gente depois, se vocês vão ter responsabilidade se não der certo. Ou não, doutor Maurício? Verdade. Vocês vão ter Você responsabilidade. tá brincando com essa Foi. passou, falou Verdade, isso? verdade, Falou, chegou verdade, a falar verdade. isso. É, nós fomos o avalista, né? Agora, a pressão Não tem forte como não que ser, você né? fala, foi o momento seguinte. No aniversário do Quércia, um ano antes, eu vou contar essa história, todos os telespectadores não sabem. Rapidamente. Eu estava lá. E o Quércia disse, acabou de me ligar o Farid. O Farid quer o partido, quer compor aí para ser o vice, quer coisa, mas eu não vou compor com... Quem é que nós vamos pôr? Aí já estava em negociação o nome da dona Maria de Brito. Que, aliás, nenhum partido queria lhe dar legenda. Nenhum. E foi o que aconteceu. Quase que realmente, se o PMDB não dá legenda, ela perdia. Sempre que teve o partido. E ela está, e o Quércia disse assim no aniversário dele, além disso, olha, o Farid está me ligando e vocês devem se armar para uma composição que ele quer que o partido componha lá uma vice e tal. E coisa. Não foi, doutor Maurício? Foi verdade. Onde houve as pressões fortes. Verdade. Que era para ela não entrar no partido. E não deixa essa mulher entrar. E não, Maurício, não, ela vai ser bem, ela vai cumprir, ela vai com o partido. Ela não sabia nem o caminho do diretório do PMDB. Chegaram até o Farid, naquele momento, segundo, né? Aí a informação, eu sei que ele tem, até com ela mesmo, tentou negociar uma secretarias, né? E chegou, segundo, que chegou até a aventar a possibilidade de ser o candidato a vice-prefeito. Ela fecharia o PMDB e ela seria a vice dele, né? E ela, naquele momento, ela recusou, como também, e isso o tempo todo, ela inclusive falou para mim, olha, me ofereceram para ser... vieram me procurar um emissário, cargo na prefeitura e tal, e eu recusei. Olha, o Douglas Gonçalves, que é o meu chefe Douglas, olá parceiro, voltou e nem deu notícia. O Natalino ficou chateado, mas mesmo assim estamos com você para o que der vier. Um grande abraço, bom retorno. Douglas, um abraço para você, nós já falamos pelo rádio. Nós voltamos hoje, eu até vou aqui abrir um parênteses, não era para voltar hoje, a equipe da Guaru TV estava preparando o cenário, mas diante de um fato político tão importante, não é que seria esse posicionamento, e amanhã o Maurílio vai dizer se vai ter algum desdobramento, eu achei por bem antecipar a vinda, nós decidimos isso agora à tarde, por isso que poucas pessoas ficaram sabendo da nossa volta. Você e o Natalino são pessoas que eu tenho o maior carinho, e fica aqui o meu abraço. A Poliana mandou um shalom para nós, muito obrigado. O Horácio Papa, estamos muito felizes com o seu retorno. Não recue no enfrentamento que você manteve com a administração municipal do Guarujá. Os motivos e razões, obrigado, para nossa decepção com a prefeita aumentarem muito desde sua saída do ar. Dê continuidade e conte conosco. Parabéns pelo retorno. Horácio Papa, Jardim Santo Antônio, está mandando e-mail. Tem um outro e-mail aqui, a Regina Bolli. Boa noite, Augusto. Fico feliz por sua volta. Nossa população sentiu muito sua falta. Parabéns pela volta, parabéns pro Guaru TV por ter acreditado no programa do Augusto. Um grande abraço sincero, Regina Bolli. O Wagner Ramos, amigo Augusto, parabéns pela volta à Guaru TV. É uma decisão acertada da Guaru. O PRB do Guarujá está solidário ao ex-presidente do PMDB e se coloca radicalmente contra esse tipo de postura por parte da prefeita. O Marcos Augusto, agora a segurança da prefeita é feita por guardas municipais que foram desviados de sua função. E o pior, quem tem FG é obrigado a ir na hora de folga. Tudo bem que a prefeita é uma múmia, mas não é próprio público, porém não tem direito à segurança. Os veículos têm a placa tampada por cima da prefeitura, o que é proibido por lei. Ainda bem que tu voltou. Um abraço.
Muito obrigado. O Marcos Jardim dos Pássaros, parabéns pelo retorno. 2.000 notebooks para os professores usarem para tapar os buracos da cidade. Não sei o que é, você sabe também, Carlinhos? O notebook foi uma reunião dos servidores que ela prometeu a todos os professores. Até o final do mandato, cada um vai ter um. Cada um vai ter um? É. Você viu isso? Isso ela anunciou. Inclusive, eu assisti lá o programa que o Cândido foi no programa lá do Tuca. Pode divulgar, sem problema nenhum. Tu que é meu amigo. É lógico, eu sei disso, mandou um verdade. abraço, gente boa. Hoje nós tive que tomar um café com ele e ele até comentava que nós estaríamos aqui e ele falou, pô, deu um abraço no Augusto, que a gente gosta muito dele também. Vai ser muito bem-vindo. Então, eu assisti que merece todo o respeito. O programa, inclusive, Augusto, eu sou uma das pessoas lá, um dos infelizes que não consegue assistir o teu programa no Guarujá, a não ser pela internet. Então até quero fazer aqui um apelo. A TV Itapema? TV Itapema. Poxa vida. Você está na Enseada? Estou na Enseada. A Enseada vai chegar em breve, né? Em breve vai chegar. Me falaram isso. O Edson da Vila Áurea, a Angelina Daige, olha, teve no colégio, enviar a equipe da reportagem, 10h45, caos no colégio. Tá sabendo disso aqui? É que nós não temos equipe agora à noite, mas é interessante saber o que está acontecendo lá. Até o telespectador, o Edson da Vila Áurea, a Maria da Vila Áurea, você estava fazendo falta, não ligue para a oposição, obrigado. O Carlos do Santa Helena, essa prefeita pisa tanto na família Mariano, por que a prefeita pisa tanto na família Mariano? E ela afirma, o Marcelo continua servindo de capacho. O Marcelo vai mudar a postura na Câmara, não vai? Quando ele for servindo de capacho, na verdade está falando de ser a base da prefeita, não é isso, Olha, Maurílio? deixa eu colocar uma coisa que vai acontecer amanhã? Então, uma coisa importante aqui, acho que para toda a população. O fato de nós estarmos descontentes aí com a atuação da prefeita, principalmente no campo político, eu não quero entrar no campo administrativo, aí a própria pesquisa já fala por mim, mas não quer dizer que nem a Regina, nem o Marcelo vão mudar a postura. Todas as coisas que forem interesse do povo, pode ter certeza. E eu também. Eu também, estou junto, tenho certeza que o Carlinhos também. Todas as coisas que forem de interesse da população, nós vamos estar juntos com ela, apoiando sem dúvida nenhuma. As coisas que forem contrárias à população, evidentemente que nós não vamos poder permanecer calados. Eu só queria dizer o seguinte, Augusto. Agora à tarde eu tive com uma pessoa que você sabe que também teve grande audiência, que quando veio ao seu programa, o ex-prefeito Jaime Dage. É verdade. Que foi solidário ao Maurílio, a nós. E o Jaime falou assim, que num café que teve com ele, simplesmente disse assim, mas prefeito, a senhora vai mais a Brasília do que eu todas as vezes no meu mandato? Tem hoje e-mail, tem não sei o que. Ah, mas eu preciso ir a Brasília. E estou sabendo que agora, do bastidor da prefeitura, que tem um lobby para armar um esquema em Brasília. Como assim? Você precisa ver um lobby armado aí de um escritório, sei lá, alguma coisa. Não sei, porque pode ser que Sua Excelência agora queira me processar, né? Eu não tenho tanto medo. Eu falei que agora eu vou fazer oposição, já estou dizendo para você, mesmo que eu pego o ônibus, vou fazer oposição no ônibus, na esquina, na padaria, da minha casa na banca de jornal, em todos os setores, porque ela não vai me calar. Eu sou igual, eu sou um cara resistente. Nas épocas passadas eu não morri. Olha, o Pinguim do Pai Cará tá mandando um abraço. Outra coisa. Eu sei porque eu realmente, muita gente foi alertado pela Terezinha Ciccone, que quem conhecer mais a Sua Excelência atual, que é a Terezinha Ciccone. A Terezinha acertou quando falou. A Terezinha, o Nelson Fernandes, o ex-deputado, enquanto eu jantei com o ex-deputado Jair Andreoni, também te mandou um abraço, que foi visto a Terezinha, conhece bem Sua Excelência. O Julião do PR, um abraço pro Julião, mandando um e-mail aqui. Você voltou mesmo? Parece sonho. Um grande abraço, obrigado. A Sueli do Primavera, sensacional. Maurílio, cobra se mata, não se agasalha. Essa é boa. Foi boa essa. A Sueli do Primavera. Maurílio, o que vai acontecer amanhã? Você pode falar? Não. Olha, vai ter alguma entrevista, alguma coletiva? A dona Regina está programando ainda para amanhã uma entrevista coletiva. Essa ainda não está definida, nós estamos com algumas dificuldades, inclusive, do local. Tá certo. Mas ela vai falar alguma... Nós vamos reeditar aquela situação do Farídio Tucunduva, não? Olha, eu fico muito tranquilo, inclusive, Augusto, eu até estou tomando todos os cuidados possíveis. Hoje eu falei com a Regina por telefone, assim, rapidamente, não estou nem entrando na questão, porque eu acho que a Regina tem um estilo próprio, tá certo?
é difícil eu falar dela, mas ela é uma dama, né? uma dama, Ó, até porque você sabe que meu irmão tinha alguns problemas e ninguém para segurar o meu irmão como a Regina segurava, né? Então a Regina é uma dama e ela, o comportamento dela, eu sei que a linha dela, né? Da serenidade, é né? isso. Então eu não quis, sabe, em momento algum, nem li o discurso dela para não parecer que você está interferindo. Para que eu estou interferindo. Ela Mas tem que amanhã ser a população vai estar sabendo. Vai conhecer, vamos aguardar então, né? Qual é o pronunciamento dela. Mas amanhã pode ter certeza que ela vai ser. Carlinhos, o Maurílio vai até porque ela não pode, quem cala consente. O Maurílio vai fazer uma carta endereçada ao Quércia, né? Tá, estou preparando. Um documento e nós vamos subscrever. Eu faço questão de subscrever. Eu queria também dizer a você o seguinte, Augusto. Vou também falar aos deputados que eram da nossa bancada, aos deputados federais, os deputados na Assembleia Legislativa, por que aconteceu esse fato. Não vou. E um dos grandes meus amigos senadores, eu tenho, graças a Deus, alguns amigos em Brasília. E vamos trabalhar, porque o partido não vai ficar na mão. Então, eu como soldado, então, por isso está sendo feito um lobby em Brasília, não é? Estão com medo de você. Se ela tem uma candidata guerrilheira, nós também vamos voltar para a guerrilha. Não tem problema nenhum. Olha, Augusto, só até para ficar à vontade, de informação, agora me procuraram, vamos entrar até na justiça. Eu falei, olha, cabe. A justiça como foi, cabe, eu falei, olha, não é o local. É uma discussão questões partidária. Se define no partido. Eu sei que a decisão do partido, quando considerou a chapa como apta, foi uma decisão política. Eu respeito a decisão do partido, tá certo? Até porque eu sou partidário. Eu não vou sair do partido, tá certo? Eu vou permanecer no partido, até porque eu não vejo nenhum motivo, tá certo? As pessoas passam. O partido permanece. Maurílio, muito obrigado pela sua visita. Você lembra do mensalinho? Lembro. Nós tiramos o Nilcinho, que foi difícil, levamos o Maurici, os telespectadores lembram do episódio do mensalinho. E nós ficamos fora naquela oportunidade. E voltamos à direção do partido. Carlinhos, vamos lá. Muito obrigado pela sua presença. Rapidamente. Eu quero agradecer, parabéns a você. Obrigado. Parabéns a toda a sua equipe, seu pai que está aqui presente, com a gente, uma figura muito simpática, muito agradável. E eu quero dizer que todos nós aqui do Guarujá ganhamos com o seu programa. Que Deus te abençoe e te dê sempre essa garra e muita saúde para ir em frente. Maurílio, muito obrigado, viu? Eu que agradeço aqui a presença aqui, sempre que você precisar, estamos aí, às ordens aí, sabe? É um prazer muito grande. Estou muito emocionado de estar aqui no seu retorno. Pode ter certeza. Muito obrigado. De coração. Muito obrigado ao Maurílio pelas palavras. Quero agradecer a gentileza dele vir ao programa. Eu sei que para ele é um momento difícil, porque há todo esse processo, né, tem que ser superado. Isso é um desgaste muito grande. Só ele deve saber exatamente o que ele está sentindo no íntimo dele. E hoje o Carlinhos foi duro com o Maurílio. O Carlinhos foi duro quando disse, eu avisei você. E o Maurílio, talvez acreditando na inocência, nós temos um amigo em comum que diz assim, estupraram a freira. Na verdade, é essa a expressão que o nosso amigo em comum sempre usa, já usou até aqui no programa. Eu queria dizer aos nossos telespectadores, agradecer a primeiro dia tantas ligações, nós estamos ainda atrapalhados, aos amigos que eu não avisei, realmente não tivemos tempo, foi tudo muito corrido, a você telespectador, a equipe da Guaru TV, e dizer que eu também não ando sozinho. Preocupado com a minha segurança, preocupado com ameaças que nós recebemos, eu vim a este programa e voltei à Guaru TV, mas não voltei sozinho. Vim cercado por um segurança, que é o meu pai que está aqui. Ele está pensando o quê? Eu trouxe o seu Domênico no alto dos seus mais de 70 anos para... Não é, seu Domênico? Nós vamos sair na porrada. Se tiver que sair na porrada, a gente sai na porrada. A você, muito obrigado pela audiência. A equipe da Guaru TV, muito obrigado. E dizer que ninguém precisa de segurança se anda com Deus. Esse é o primeiro ensinamento que nós recebemos em qualquer religião, seja ela espírita, católica, evangélica. Para quem tem o amor no coração, nada melhor do que acompanhado de Deus. Muito obrigado pela audiência. Ao vivo eu volto quarta-feira com outra bomba. Amanhã você vai ver a reprise de hoje. Obrigado pela audiência. E uma salva de palmas a todos nós. Muito obrigado. Até quarta. Obrigado. Obrigado.